Muito bem, os ouvintes que estão sintonizados com a gente hoje, nós temos por aqui o Alexander Bess, ele que vai participar hoje conosco, então, para a gente falar um pouquinho mais, né, a respeito da questão de que nos últimos meses, com a pandemia, né, nós acostumamos aí a passar mais tempo em casa, no home office, né, muita coisa mudou, distante daquele convívio social e também dos momentos até mesmo de lazer, né. Muitos reconhecem que passaram a comer mais, né, afinal, quem não deu aquela engordadinha aí com essa questão aí da pandemia? Mas é importante a gente falar que é aí mesmo que mora o perigo. E o psicólogo, então, o Alexander Bess, ele que é especialista em ansiedade, também na questão da síndrome do pânico, vai falar um pouquinho para a gente a respeito, né, desses transtornos alimentares, dessa questão da ansiedade, né? É importante, Alexander, que a gente identifique, né, que tipo de ansiedade que a pessoa tem ou que o indivíduo desempenha, né, às vezes é aquela ansiedade de que a pessoa só quer dormir, às vezes é um transtorno alimentar, às vezes é um transtorno excessivo de comprar, enfim, existem diferentes tipos, né, de ansiedade e acredito que você pode esclarecer tudo isso aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, Luzia, obrigado aí pela participação aí no seu programa e na TV Rádio Planetário. Um abraço aí a todos os ouvintes e obrigado pela participação. Bom, a ansiedade, ela é o pior mecanismo que a mente humana pode enfrentar, porque a ansiedade, eu falo a você e todos os seus ouvintes, ela é a porta de entrada de milhares e milhares de manifestações mentais. Mas a pior manifestação mental da ansiedade, sem sombra de dúvida nenhuma, é a síndrome do pânico. Né? A síndrome do pânico é uma doença extremamente emocional, de cunho 110% sentimental, emocional, né? Ela não tem nenhuma partícula neurológica ou neuropsiquiátrica ou psiquiátrica, enfim, nada corporalmente. Ela decorre da emoção, dos traumas que a pessoa teve na vida, dos conflitos que ela teve na vida, como também com perdas e principalmente experiências associadas à morte, por exemplo. A própria separação, uma própria separação conjugal, ela pode dar uma crise de pânico, porque mesmo quando necessário, uma separação conjugal não deixa de se revelar como um óbito em vida. Então veja como a ansiedade pode ser ferina, né? E ela pode desencadear milhões e milhões de distúrbios, como, por exemplo, os transtornos compulsivos obsessivos, que eles precisam, impreterivelmente, de 50% de ansiedade e 50% de estresse. O próprio transtorno de estresse evoca ansiedade. Então, veja como está tudo, infelizmente, negativamente interligado. E nós estamos hoje, Luzia, vivendo um fenômeno atípico, melhor dizendo, de ansiedade, chamado ansiedade especificamente pandêmica. É um termo que não existia na psiquiatria, nem na psicologia, até março do ano passado, quando se começou a pandemia. Né? Então, hoje você vive uma ansiedade especificamente pandêmica, onde não existe um calendário de término, onde não existe uma programação de melhora. Então, todos os sintomas da ansiedade, evidentemente, piorados pandemicamente, e sem nenhum tipo de solução à vista. Tá certo. E, Alexander, é importante, né, a gente destacar para o nosso ouvinte que ele realmente identifique o tipo de sintoma, de ansiedade, de transtorno que ele está desenvolvendo, né? Qual a melhor dica que tu deixa para o nosso ouvinte nesse quesito aí a respeito dessa síndrome da ansiedade, até mesmo essa questão da síndrome do pânico, né? Bom, como eu te falei, eu gosto de me intitular, Luzia, um estudante da saúde mental. E como estudante, eu tenho acompanhado, né, a saúde mental, a psiquiatria, a psicologia ao longo dos anos e praticamente não há muita novidade nas sintomatologias, nas nomenclaturas. Porém, após essa pandemia, nunca houve uma enxurrada tão significativa, negativamente significativa, em relação às terminologias psiquiátricas e psicológicas, né?
eu poderia falar com você até amanhã das novas nomenclaturas, mas todas elas sendo adicionadas do sufixo pandêmico. Eu acho que é importante a pessoa ver como é que está o sintoma, e o sinal de alerta fica quando esse sintoma dá um sinal de piora mais evidente. Então, a pessoa começa a ter a sua vida tolhida, começa a ter a sua vida ali restrita, sem muitas provisões, sem muitas remediações, e esse sintoma começa realmente a atrapalhar a vida da pessoa, né? Quando você tem dificuldade de sair de casa, quando você tem dificuldade para dormir, quando você tem dificuldade para comer, ou você come em demasia, ou quando você está muito em isolamento, né? A depressão é uma doença, é uma patologia mental severa, que remete a pessoa a um isolamento, a um alto isolamento social, né? Nessa questão pandêmica, a depressão ela atinge proporções aí catastróficas. Então, todas essas variantes, essas variações de sintomatologia, ou que as pessoas já tinham e esses sintomas foram piorados, ou que surgiram novos sintomas, eu acho que é importante ser observado e procurado uma ajuda médica, né? Porque a ansiedade ela pode se manifestar ao longo do dia através de várias sintomatologias, como ela pode se manifestar à noite também, que é a ansiedade noturna, que ela se faz através de pesadelos, e ela se faz através de insônia ou de sonos leves, né? Os pesadelos, veja, Luzia, eles podem ter duas conotações. Eles podem ter a conotação física, que é quando você come bastante à noite, vai dormir, aí você para a digestão e você acorda engasgado, né? Porque recogita a comida e volta mesmo, enfim. Então, aí a dica é se alimentar bem, procurar o seu gastro, e tem remédios antiácidos que podem ser tomados à noite, antes de dormir, para facilitar o sono nesse sentido, e a pessoa também colaborando um pouco, não comendo nada, nem bebendo nada 2 horas antes de dormir. E os pesadelos também são emocionais, aí revelam conflitos, dramas, medos, né? Você tem uma classificação de pesadelo mais abrupta, totalmente emocional, que agora está se sobressaindo bastante nessa pandemia, seriam os transtornos de terror noturno pandêmicos, onde você acorda mais desesperado, sem muito poder de reação, preocupado com as suas finanças, com o seu trabalho, porque essa pandemia ela não pegou só o corporal, né? É um vírus que extrapola o corporal, passa pelo mental, atinge o conjugal, atinge o social, atinge o profissional, quer dizer, destruiu a vida das pessoas, milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo, né, incluindo o Brasil, claro, tiveram suas vidas ceifadas aí injustamente, né, pessoas com mais idade que poderiam ainda estar vivendo e tinham saúde para viver. Então, essa pandemia foi muito cruel, está sendo muito cruel. Então, cabe a nós respeitar todas as normas higiênicas e sanitárias para que a gente consiga combater esse vírus sem negacionismo científico, sem nenhum tipo de restrição, né? Então, entender que o vírus existe, é real e é muito mais poderoso do que nós. Perfeito. E, Alexander, uma curiosidade, a ansiedade, ela sempre é o principal sintoma adquirido antes da confirmação de uma depressão? Não. A ansiedade é um sintoma, a depressão é outro. Quando a gente fala em ansiedade, Luzia, a gente está falando numa sensação de intensa movimentação cerebral, psicológica, e num estado de profunda inquietação corporal. Então, a pessoa, quando ela está ansiosa, o sintoma é totalmente o oposto da depressão, né? A depressão, ela não se manifesta através da ansiedade, são sintomas diferentes. A ansiedade, então, remete o sujeito a uma tensão muito grande, a esse estado de inquietação e de movimentação. Mas veja, quando a gente fala em ansiedade, é importante a gente falar que sempre estamos falando no tempo futuro.
Não existe ansiedade no tempo presente. Apesar de a sua sintomatologia ser presente, ela está associada ao futuro. Por isso que decorre a nomenclatura ansiedade especificamente pandêmica, né? Vale lembrar também, porque é uma ansiedade que se reporta à pandemia. Vale a pena lembrar, Luzia, digo a você e todos os seus ouvintes aí da TV Planetário, da Rádio Planetário, que quando você fala num evento futuro, esse evento futuro tem data para terminar. Pode ser uma entrevista, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser um vestibular na faculdade, uma festa, um casamento, não importa. Essa data tem. Na pandemia, você não tem data, porque a gente não sabe quando é que essa pandemia vai acabar. Nós sabemos quando ela começou, né, que a OMS decretou a pandemia mundial, e nós só vamos ter o fim dessa pandemia quando a OMS decretar oficialmente, né, globalmente, o fim dessa pandemia. Aí a ansiedade pandêmica deixa de existir. Isso é muito importante. Todas as terminologias pandêmicas, elas vão acabar com o final da pandemia e volta a sintomatologias comuns. Então, não haverá mais ansiedade especificamente pandêmica. O que pode existir serão manifestações sintomáticas pós-pandêmicas, mas aí baseadas em transtornos de estresse pós-traumático, totalmente curável. Todas as manifestações da ansiedade, elas são tratáveis e são curáveis. Todos os transtornos obsessivos compulsivos têm cura, tá? O que não tem cura é a própria ansiedade. Então, ela sempre tem que estar em constante vigilância e em constante cuidado, atenção, medicação e terapia. Já voltando agora à depressão, né, que faz parte da sua pergunta também. Quando a gente fala em depressão, ela é totalmente diferente da ansiedade. A depressão é tão intensa que a pessoa não tem nem ansiedade para sair da depressão. Então, a depressão você fica sem energia, você fica apático, você se isola, você deixa de se cuidar com seus cuidados higiênicos primários. É uma doença que a pessoa remete ao isolamento e dependendo do grau de severidade dessa depressão, você pode ter consequências drásticas no final, né? A depressão hoje também ela atende como uma depressão, em alguns casos, né, para quem não era depressivo, passou a ter umas sintomologias de tristeza mais profunda, que a gente chama de depressão exclusivamente pandêmica, porque ela vem do meio externo. Então, quando a depressão ela vem de fora, causada por eventos externos, a gente chama de depressão exógena, que é uma depressão psicológica, e não é uma depressão física, orgânica, como o transtorno depressivo maior. Assim como a ansiedade, a depressão não tem cura, mas tem controle e tem uma ótima qualidade de vida, né? A diferença é que a depressão pode levar a pessoa a dar cabo da sua vida, e a ansiedade você não tem comportamentos suicidas. Agora, se a pessoa já tiver uma ideação suicida e tiver ali o seu ideal suicida, né? E tiver a depressão, e tiver o seu ideal suicida, ela pode se matar. Então, é uma doença que requer muita atenção, muito controle. Ficar sozinho é extremamente proibido. Eu acho que de tantas dicas que a gente poderia dar em relação à depressão, para a pessoa se movimentar, para ela nunca ficar sozinha, para ela fazer as coisas que ela gosta, para ela se interagir mais em grupos sociais. A academia é essencial, não só a musculação, como a ginástica, né? Aí a gente ainda está no limiar de uma pandemia, apesar que a gente está vivendo uma fase de flexibilização, mas a gente está no limiar pandêmico ainda. Então, permitam-se aventurar em algum curso online, ou até um curso presencial, desde que ambos usem máscara, né? E, de repente, um curso de artes, um curso de pintura, um curso de língua, enfim, curso que a pessoa gosta de fazer. O importante para você também barrar os efeitos depressivos no cérebro, o cérebro de uma pessoa depressiva, ele não pode ficar desocupado. Então, tem que ficar ocupado o tempo inteiro, para que não dê tempo de pensar na depressão. Então, isso é muito importante. E, principalmente, a dica principal é adquira um cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem, é um amor incondicional. Nenhum outro animal promove o bem que o cachorro promove na vida de um ser humano. É uma interação amorosa, pura, íntegra, onde não haverá nenhum tipo de conflito, onde não haverá nada.
mas adquira um cachorro que você possa mantê-lo, né? E principalmente que você possa mantê-lo dentro do seu espaço geográfico. Não adianta você querer ter um pastor alemão no apartamento pequeno, porque não vai rolar. Então, o importante é ter o cachorro, né? E se você tiver espaço ser mais privilegiado, você pode ter a raça que você quiser. Mas o cachorro faz muito bem para a alma. Especialmente para a pessoa depressiva e para a depressão nos idosos, né? Nos idosos, a depressão ela é extremamente mortal, é extremamente ferina, principalmente para mulheres acima dos 60. Tá certo. Alexander, agradeço a tua participação, muito obrigada aí pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã. Olha, eu agradeço, Luzia, um abraço a você, a todo o pessoal da sua produção aí da Rádio Planetário, e um abraço para todo o pessoal aí da cidade. Com as informações aqui da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.